Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o André da Wealth Neighbor e nesse vídeo vamos fazer um resumo e análise de um livro chamado The Compound Effect, escrito por Darren Hardy. Infelizmente ainda não existe uma tradução para o português desse livro. E como vocês vão ver ao longo do vídeo, o livro não é especificamente sobre finanças, mas como o autor usa um efeito muito conhecido por nós, aquele efeito dos juros compostos, eu achei interessante mostrar para vocês do que se trata. Por favor, pausem o vídeo e leiam o nosso aviso legal. Se vocês concordam com todos os termos e condições, vamos lá. Vamos começar o vídeo falando sobre o que é o livro The Compound Effect por Darren Hardy. Daqui em diante, em vez de usar o nome The Compound Effect, podemos usar o efeito da composição como uma tradução literária, lembrando que ainda não existe uma versão do livro traduzida para o português. Depois vamos passar pelas ideias principais que o autor defende e finalizar com alguns comentários pessoais. Tenham em mente que esses comentários são baseados na minha análise após a leitura do livro. Eles refletem o que eu gostei e não gostei, o que eu concordo e não concordo. E, obviamente, a sua opinião pode ser diferente. Então, sobre o que é o livro? O autor diz que trabalho duro e dedicação ao longo do tempo é o único jeito confiável de ser bem-sucedido. Ele começa com uma pergunta: você prefere ganhar 3 milhões hoje ou uma moeda mágica de 1 centavo que dobra de valor todos os dias por 30 dias? O que você prefere? Bom, para responder essa pergunta, eu plotei esse gráfico aqui para gente. O gráfico mostra o valor das duas opções ao longo do tempo. No eixo X temos os dias e no eixo Y temos o valor em milhões. Então podemos ver que durante um bom tempo, aquele centavo mágico vale menos do que os 3 milhões. Mas conforme vamos nos aproximando do dia 31, o efeito dos juros compostos começa a aparecer e no dia 29 observamos que a moeda mágica alcança quase os 3 milhões e no dia 31 a moeda mágica alcança 3 vezes o valor da primeira opção, que seriam os 3 milhões desde o primeiro dia. Pelo que nós já conhecemos sobre investimentos e juros compostos, um investimento com rendimento diário de 100%, equivalente a esse centavo mágico, é completamente surreal. Nunca vamos conseguir encontrar um investimento tão bom, mas a ideia se mantém. Ao longo de um período de tempo, o valor futuro do nosso dinheiro pode ser calculado a partir do valor presente e uma taxa de retorno. Esse segundo gráfico mostra a variação diária do centavo mágico. Então, do dia 1 até o dia 16, os ganhos são bem pequenos. A partir daí, começam a crescer, mas até o dia 20 ainda temos um ganho de 2.500 de um dia para o outro, que ainda está bem longe da primeira opção dos 3 milhões. Mas, a partir do dia 25 até o dia 31, podemos ver que o centavo mágico começa a render cada vez mais. E esse é o efeito dos juros compostos nos investimentos. Mas por que eu estou falando isso? Então, voltando ao livro, o autor diz que podemos estender o conceito de juros compostos para outras áreas das nossas vidas, como saúde, relacionamentos, riqueza ou alcançar o sucesso em geral. E com isso em mente, o autor cria o efeito da composição, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, precisamos fazer as escolhas certas, guiados pela motivação certa. Então, devemos ter disciplina e persistência para consolidar esses hábitos que são gerados a partir das escolhas iniciais, hábitos saudáveis. E devemos realizar esses hábitos todos os dias por um longo período de tempo, seja 1, 5, 10 anos, até que começamos a criar o chamado momento. Se vocês lembram lá das aulas de física, a primeira lei de Newton diz que um corpo tende a continuar parado ou em movimento desde que nenhuma força haja sobre ele. Então, esse conceito de momentum é relacionado a essa tendência de um corpo continuar em movimento. Então, uma vez que exercemos a força em algum corpo para tirá-lo do repouso, ou seja, para vencer a inércia do corpo,
Ele tende a continuar em movimento desde que nenhuma força o desacelere e faça-o voltar ao repouso. Então, o segundo passo diz respeito a ter disciplina, comprometimento e persistência para continuar fazendo as coisas que precisamos fazer ou que prometemos fazer, mesmo que seja difícil, pois se persistimos por um tempo, pois se conseguimos persistir por um tempo, depois começa a ficar mais fácil fazer essas coisas, mesmo que no início tenha sido muito difícil. E terceiro, não se torne complacente perante o sucesso. Caso você comece a ver bons resultados, não pense que já é o suficiente e que pode parar, pois se você fizer isso e deixar de ter a disciplina de continuar realizando seus hábitos, vai perder todo o momento que conseguiu criar e provavelmente voltar à estaca zero. Nesse slide eu vou tentar explicar o efeito da composição de uma outra maneira. Então, o primeiro passo é ter uma motivação sólida, uma motivação muito forte. Essa motivação vem da sua essência, do seu desejo de ter um significado na vida e o seu propósito. Uma vez que conseguimos determinar nossas motivações, podemos usar métricas, observar e medir todos os nossos hábitos, todas as coisas que fazemos, todas as escolhas que tomamos e se essas escolhas estão alinhadas ou não com a nossa motivação ou com o nosso propósito. Quanto mais minuciosa for a observação e quanto melhor conseguirmos nos conhecer, mais fácil vai ser para quantificar o que ainda precisamos fazer para alcançar nossos objetivos. Além do mais, a partir do momento que começamos a nos observar e a nos medir, passamos a prestar atenção e ter ciência dos nossos hábitos. Esses hábitos estão relacionados a diversas partes do nosso ser e nossos objetivos de vida, como saúde, riqueza, relacionamento, esportes, educação e assim por diante. E esses hábitos podem ser tanto pouco significantes como bem significantes e tanto bons quanto ruins. Por exemplo, você come fast food toda semana? Você come um prato de salada antes de cada refeição? Você está poupando dinheiro pensando nos seus objetivos futuros ou gasta nas coisas que não precisa? Você dá atenção para quem ama ou nem se importa com eles? Se você quer se tornar um esportista profissional, está treinando o suficiente? Ou se você quer se tornar um acadêmico reconhecido e ganhar um prêmio Nobel, tem lido artigos o suficiente? Esses hábitos dizem muito sobre nós, e uma vez que passamos a medir e observar nossos hábitos, podemos chegar à consistência. Esse é um processo demorado, mas sem dúvidas o mais importante para podermos observar o efeito da composição. Então, tudo começa com uma escolha. Podemos escolher comer fast food ou não, podemos escolher comer um prato de salada ou não. Ao longo do tempo, quando vamos repetindo essa escolha frequentemente, ela passa a se tornar um comportamento e depois um hábito e por fim uma rotina. Uma vez que uma escolha se torna uma rotina, ela acaba se consolidando no nosso subconsciente e muitas vezes passamos a fazer a escolha que gerou essa rotina sem pensar ou mesmo sem querer. Essas escolhas passam a ser naturais. Por exemplo, ir no shopping e comprar um McDonald's mesmo sem estar com muita fome, ou sem ser uma refeição como o almoço ou a janta. Então, ao longo do tempo, essas rotinas vão ganhando ritmo, vão sendo cada vez mais consolidadas até chegar a um estado de fluxo, que nos esportes é definido como o jeito mais eficiente de gastar energia. Você consegue realizar quando por exemplo, um remador está em fluxo ou em flow, ele está usando a sua energia da forma mais eficiente possível, fazendo com que a velocidade do seu barco seja bem alta e o seu consumo energético seja baixo. E escolhas, boas ou ruins, quando feitas ao longo de um bom intervalo de tempo, acabam virando um ritmo e por sua vez nos levam a um estado de fluxo. Ao fazer nossas escolhas, devemos ter cuidado com influências exteriores, como as notícias que lemos e ouvimos, as pessoas com as quais nos associamos
e o ambiente em que vivemos. Devemos fazer o máximo para que todas essas influências externas estejam nos levando a tomar escolhas certas em vez de escolhas erradas e que vão nos prejudicar no futuro. Ao repetir essas etapas ao longo de um bom tempo, em algum ponto vamos nos deparar com barreiras, com paredes que achamos que não iremos conseguir vencer. Esse é aquele momento que um esportista está cansado e não aguenta mais correr ou treinar, ou aquele momento que você já fez 200 ligações para clientes num dia, mas não conseguiu nenhuma resposta positiva para o seu negócio. É quando aparece aquela tentação de desistir e você começa a pensar que tudo que fez até agora não teve propósito nenhum, pois não está conseguindo ver os resultados que imaginava. Todo mundo, em algum ponto, vai alcançar as mesmas barreiras, vai se deparar com esses muros. Mas o que separa as pessoas bem-sucedidas das pessoas fracassadas é exceder essa barreira, não fazer o fácil e simplesmente desistir, ousar ir além. E esse processo define como o princípio da composição é aplicado a diferentes áreas de nossas vidas, não só às finanças e aos investimentos. Então, resumindo as ideias principais do livro: o efeito da composição que estamos discutindo até agora e o efeito cascata. O efeito cascata diz que algumas das nossas ações e decisões podem ter repercussões que nem imaginamos. E quando o efeito da composição está agindo ao nosso favor, gerando coisas boas, o efeito cascata provavelmente vai gerar coisas boas também. Responsabilidade pessoal. Suas escolhas te pertencem. O autor diz que somos 100% responsáveis sobre a nossa condição. E quanto antes descobrirmos e aceitarmos isso, mais cedo poderemos ter pleno controle sobre o que acontece com a gente, sobre o nosso destino. Medir e rastrear a importância do autoconhecimento, saber quais são as nossas motivações e saber quais são os nossos hábitos hoje são os primeiros passos para tentar implementar novos hábitos ou excluir hábitos que estão nos prejudicando a alcançar nossos objetivos. Quanto à mudança dos hábitos, motivação e o que o autor chama de why power. Esse daqui é um trocadilho em inglês, força de vontade em inglês é willpower. Então o autor fala que força de vontade não é o suficiente, precisamos de algo mais poderoso que ele chama de why power, que pode ser traduzido como o poder do porquê. Então, para o autor, se alguém quer perder peso, ficar magro e bonito não é uma motivação tão forte como poder estar presente para criar os seus filhos, ou não ter nenhuma doença cardíaca, ou qualquer outro tipo de doença que a obesidade pode causar, por exemplo. E ficar rico para ter uma BMW não é um motivo tão forte quanto ficar rico para poder ajudar crianças refugiadas. Lembre-se que essas motivações devem se alinhar com a sua essência e com o que você acredita ser o seu propósito. Consolidar os hábitos, ter a paciência e a dedicação para realizar ações que muitas vezes são chatas, tediosas e aparentemente não estão agregando nada na sua vida ao longo do tempo, buscando a consistência e a criação do momento para que você comece a ver o efeito da composição em ação. Sobre as influências externas, você já deve ter ouvido aquela expressão "você é o que você come". O autor diz algo semelhante: você é o que você tolera. Se você tolera ser desrespeitado, as pessoas vão te desrespeitar. Se você tolera esperar as pessoas que chegam atrasado, as pessoas vão fazer você esperar. Não podemos controlar o que as outras pessoas ou o que essas influências externas fazem, mas podemos controlar como nós respondemos a elas. Aceleração. Não tenha medo de fazer mais. Então, uma vez que começamos a mudar os nossos hábitos ruins e implementar hábitos bons e criamos uma consistência, um momento, podemos acelerar o efeito da composição fazendo mais do que é esperado. É esse tipo de atitude que separa as pessoas medíocres das pessoas extraordinárias. Após ler esse livro, eu fiquei surpreso com a capacidade do autor em juntar todas essas peças que aparentemente não têm nenhuma conexão,
montando uma teoria para ajudar as pessoas, ajudá-las a se livrarem dos seus hábitos ruins e implementarem hábitos melhores em suas vidas. Embora eu não concorde com tudo que o autor diz, o que vamos voltar mais para frente nos comentários, eu acredito que ele fez um ótimo trabalho sintetizando e entregando essa mensagem, usando exemplos da vida dele e uma linguagem simples. Agora, alguns comentários que eu tenho a fazer sobre esse livro. Primeiro, o efeito da composição é aplicado em finanças com a projeção das taxas de juros e inúmeras outras hipóteses, usando aquela fórmula do valor futuro. Como podemos aplicá-lo em saúde, atletas ou nossa vida amorosa de uma forma consistente? Como podemos mensurar que o efeito da composição realmente está agindo a nosso favor ou contra nós? Eu acho que, no fundo, o autor quer nos incentivar a sair da nossa zona de conforto e começar a fazer escolhas, tomar atitudes e agir visando alcançar nossos objetivos. Então, independente de poder mensurar ou não o efeito da composição, uma vez que mudamos a nossa forma de pensar, aceitamos que precisa de trabalho duro para alcançar o sucesso e que as coisas não vão simplesmente cair do céu, o autor já conseguiu alcançar o objetivo dele. Em um dos capítulos, o autor exemplifica o efeito da composição usando o ganho de 2 profissionais de golfe. Eu não sei quando essas estatísticas foram levantadas, mas aqui temos que o golfista número 1 no ranking, o Tiger Woods, com uma pontuação média de 68,1, e o 10º no ranking, o Scott Verplank, com uma pontuação média de 70. O objetivo do golfe é completar o curso de 18 buracos com o menor número de tacadas possível. Então, quanto menor a pontuação média, melhor. E as barras mostram os ganhos, né, de premiação de campeonato. Então, o Tiger Woods tem aí 10 milhões e o Scott Verplank tem 2 milhões. Aí o autor mostra que tem uma diferença de performance entre os dois jogadores de 1,9 tacadas, que equivale a 2,7%, levando a uma diferença em ganhos de 5 vezes. E isso exemplifica o efeito da composição em ação. Mas, pessoal, não é tão simples assim, né? Temos que pensar também em quanta dedicação o Tiger Woods pôs no seu treinamento, quantas horas ele praticou, quantas tacadas ele deu, até conseguir melhorar a sua performance para 68,1. E todo esse esforço com certeza não representa 2,7% em relação ao esforço que o Scott Verplank pôs. Não só esforço, mas também como a habilidade inata de cada jogador. Então, na minha opinião, o autor simplificou um pouco essa comparação para nos levar a acreditar que o efeito da composição é simples de entender. Até que ponto podemos compensar a falta de capacidade inata com trabalho duro? Claro que desistir sem tentar, falar, tá muito difícil, ou senão eu não nasci para isso, e não persistir por um tempo até começar a ver resultados, é simplesmente uma desculpa esfarrapada. Mas também é bom saber até que ponto vamos nos dedicar para alcançar nossos sonhos. E tudo isso vem de uma definição clara das nossas motivações e nossos objetivos. O autor fala que devemos ter a motivação certa, mas além disso, uma coisa que eu achei interessante, ele diz que qualquer coisa serve, desde que seja moral. Então, se você quer ficar rico e ter uma empresa que vale 1 milhão, e você acha que isso vai facilitar você ajudar as crianças refugiadas ou ajudar a alimentar crianças de rua ou moradores de rua, então a sua motivação aqui é ajudar as pessoas. Isso seria considerado uma motivação boa. Mas dando um outro exemplo, pode ser que, sei lá, o seu pai te criticou a vida toda e diz que você nunca vai ser ninguém na vida. Então, o seu objetivo em enriquecer e ter uma empresa que vale 1 milhão é provar que você consegue ser alguém, é provar que o seu pai está errado. Nesse caso, você está sendo mais ou menos motivado por um sentimento de vingança, o que socialmente não é tão nobre quanto, por exemplo, ajudar pessoas.
Mas para melhorar nossos hábitos e fazer o efeito da composição trabalhar, as duas motivações têm a mesma valia. E ainda podemos dizer que essas motivações não puras ou motivações más são semelhantes a um combustível como nitroglicerina, enquanto as motivações boas podem ser comparadas a, sei lá, energia renovável. Então, a nitroglicerina é perigosa se você não manusear com cuidado, mas pode dar vários picos de energia, né? Enquanto a energia renovável é, de certa forma, mais calma e previsível. Então, não importa você escolher uma motivação boa ou má, ninguém vai te julgar em relação a isso, desde que você conforme com a moralidade, né, com as regras da sociedade. Outro ponto interessante é você é 100% responsável sobre sua condição. Então, se hoje você está triste, é sua culpa. Se hoje você está feliz, é sua culpa. Não importa o que as outras pessoas e as influências externas fazem, não podemos controlá-las, mas podemos controlar como vamos responder a todas essas influências. E novamente temos uma escolha que deve estar alinhada com suas motivações e com seus objetivos. O autor cita também o princípio da atração, que é mais ou menos assim: diariamente somos bombardeados por uma quantidade gigantesca de informação pelos nossos sentidos, né? Tanto pela visão ou pela audição, e o nosso cérebro filtra cerca de 99% dessa informação para que nós não enlouquecemos. E nós podemos controlar esse filtro. Então, se estamos pensando em coisas boas ou se estamos sendo positivos, o cérebro vai priorizar as informações que têm a ver com sentimentos bons ou coisas boas ou oportunidades. Mas se estamos pensando em coisas negativas e tragédias, assaltos, mortes, o cérebro também vai priorizar coisas negativas. Então, segundo o princípio da atração, positividade atrai coisas boas e devemos ter um pensamento positivo para enxergar oportunidades em nossas vidas. Nos nossos vídeos anteriores, vocês já ouviram falar sobre o conceito de recompensas imediatas e recompensas no futuro. Então, geralmente poupamos dinheiro hoje pensando em nossos objetivos futuros. Deixamos de fazer coisas que gostaríamos de fazer hoje para poder fazer outras coisas no futuro. Agora, como esse conceito de recompensas prejudica o efeito da composição? Então, por um lado, hábitos ruins não têm consequências imediatas, então para que se preocupar? Então, se eu me alimentar de fast food hoje, eu não vou ter uma parada cardíaca imediatamente. E por outro lado, hábitos bons demoram para dar resultado, então para que começar agora? Se eu começar a correr hoje e me comprometer em correr todos os dias, eu só vou começar a ver resultados depois de, sei lá, 6 meses, um ano. Então, esse tipo de pensamento sobre recompensa acaba nos auto-sabotando. Deixamos de fazer coisas que precisamos fazer usando isso como desculpa. O que o autor chama de efeito da composição está sempre trabalhando, então faça-o trabalhar a seu favor. Embora seja difícil medir o real efeito da composição, é óbvio que se comemos fast food todos os dias ou todas as semanas, vamos ganhar peso. Ou se não, se começarmos a beber no happy hour da empresa, daqui a um tempo vamos estar bebendo todos os dias depois da janta e depois após todas as refeições. E quando paramos para ver, estamos bebendo nossa primeira dose às 8 da manhã. Então esse é um exemplo de um hábito ruim tomando controle da sua vida. Quanto mais tempo demoramos para retirar um hábito ruim que está nos prejudicando, mais consolidado ele fica e mais difícil vai ser para removê-lo no futuro. Então preste atenção nas escolhas que você faz diariamente e veja se elas estão trabalhando a seu favor ou contra você. O preço de desistir é perder momento. Vou dar um exemplo aqui nas atividades físicas. Por exemplo, diga que eu esteja indo para a academia 5 vezes por semana ao longo de 2 anos. Aí, usando um exemplo meio radical, finge que eu fiquei doente e tive que passar por uma operação. Então, vou ter que ficar de molho por um mês. Nesse um mês que eu paro de ir para a academia 5 vezes por semana, que eu paro de continuar com a minha rotina, eu não estou só perdendo o ganho que eu teria em, sei lá, massa magra ou condicionamento ou
ou qualquer que seja o meu objetivo em ir para a academia, que eu iria ganhar ao longo desse um mês. Mas eu estou perdendo todo o momento que eu construí desde que eu comecei a ir na academia. Quando o médico me liberar depois de um mês, eu vou ter uma escolha. Devo voltar a ir à academia ou devo parar porque eu estou com preguiça ou porque eu não quero mais? E nessa hora que as motivações ganham importância. Se a minha motivação para ir para a academia for forte o suficiente, eu não vou querer desistir. Ou se eu sentir prazer em ir para a academia, eu também não vou desistir. Mas a mesma situação pode se aplicar para qualquer tipo de hábito. E as motivações são o que vão nos manter fortes e disciplinados para que continuemos persistindo. O exemplo que eu usei aqui foi bem forte, né? Ficar doente e passar por uma cirurgia. Mas vira e mexe, vamos passar por momentos chamados a hora da verdade, quando encontramos as barreiras e quando as coisas ficam difíceis. Podemos ter certeza que todo mundo vai passar pela hora da verdade em algum ponto de suas vidas. E devemos estar gratos a esses momentos, porque esse é o momento de nos provarmos, de mostrar do que somos capazes e de ultrapassar a competição. Então, quando a sua hora da verdade chegar, faça o que os outros não fariam, siga em frente em vez de desistir. Persista acreditando nas suas motivações. Nessas horas, o seu adversário mais poderoso não é ninguém além do seu antigo eu. Então, prove para si mesmo que consegue ir adiante e ser alguém melhor do que era ontem. E pessoal, com isso acabamos a nossa revisão e análise do livro The Compound Effect. Muito obrigado por assistirem o vídeo e espero que tenham gostado das informações. Se vocês chegarem a ler o livro, deixe um comentário sobre o que achou. Até mais, pessoal. Tchau!